Nós temos 6 bloqueios principais que fazem com que a gente esteja no mesmo lugar, da mesma forma. O primeiro bloqueio é o medo. O medo, ele faz com que você procrastine, ele gera ansiedade, ele gera insegurança, ele gera a procrastinação e faz com que você nem comece, nem faça, nem tente ou pare no meio com medo de alguma coisa. E esse medo mental, ele é tão fantástico que ele nem existe, a não ser na sua cabeça. E você destrói a sua riqueza, destrói a sua vida, destrói as suas oportunidades, porque você acredita que isso é real. O segundo bloqueio é a culpa. A culpa também destrói a sua prosperidade e talvez você sinta culpa até de enriquecer e os seus pais não terem enriquecido. Quem aí sente que não tem essa permissão para ir para o sucesso, para fazer o que precisa ser feito e ter uma vida em abundância? Então, o primeiro bloqueio, medo. O segundo bloqueio, culpa. O terceiro bloqueio, ansiedade. A ansiedade é o medo daquilo que eu anseio. Eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo que dê certo, eu tenho medo que aconteça, eu tenho medo que não aconteça, eu tenho medo de alguma coisa naquilo que eu estou com anseio por acontecer ou por não acontecer. Isso gera ansiedade, que é, na verdade, esse medo também que faz com que você tenha adrenalina e cortisol no seu corpo. O quarto bloqueio é a insegurança. A insegurança, ela faz com que você nem avance, nem tente, não consiga montar um canal, escrever um livro, dar uma palestra, fazer um evento, qualquer coisa que você queira fazer, por estar inseguro, você também não consegue andar, ativar isso na sua vida. E o último e mais destruidor, que é uma mistura, perceba que todos eles estão interligados, é a procrastinação. E a procrastinação, ela vem principalmente por causa de bloqueios internos que fazem com que você haja dessa forma para ter esses resultados que você tem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos esses bloqueios, eles são só mentais. Ele não é real. Não é algo físico, né? Você não tem um problema físico. O único bloqueio que você tem é mental. E assim como é dentro, é fora. O primeiro princípio universal é o mentalismo. E o que o mentalismo diz? Que tudo é mental. Tudo que está na nossa vida física, e aí já entra o segundo princípio, que é de correspondência, assim como é dentro é fora, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. O que isso significa? Significa que as suas programações mentais, físicas e corporais, elas refletem a vida que você tem hoje. Então, a vida que você tem hoje, ela não é escolhida conscientemente por você. Eu dividi uma imagem na tela para a gente entender um pouco do nosso cérebro. Nós temos um cérebro trino, onde ele é dividido em 3 partes, por isso é trino. Então, nós temos o cérebro reptiliano, que é um cérebro instintivo. Então, nós temos o nosso espírito, que também nossa estrutura também é trina, então nós temos o nosso espírito, que é masculino, a nossa alma, que é feminina, e o nosso corpo, que é o reflexo disso tudo, que ele está no instintivo. Então nós temos consciente, subconsciente e inconsciente. Esse inconsciente, ele é instintivo, ele é automático, ele gera. Então você tem comportamentos, por exemplo, físicos, de fazer, de falar, de agir e tal, que você nem pensa, você simplesmente reflete o que está no seu subconsciente, que é feminino, e ele vai refletir isso na vida real. No nosso cérebro é a mesma coisa. Então nós temos o neocórtex, que é essa parte frontal aqui, até aqui atrás, essa parte superior, mas essa parte superior, aonde esse neocórtex, por isso que o filme do Matrix chama Neo, né? O cara do Matrix chama Neo, porque ele sai do cérebro reptiliano, essa estrutura instintiva no automático, e vem para racional, questionador. Olha só, é o cérebro da razão, que permite analisar as informações, resolver problemas, planificar, desenvolver ideias, teorias, etc. Ele é racional, então ele é masculino, é racional. O límbico, que é a parte do meio, ele é emocional. Ele nos diz o que nós gostamos, o que não gostamos, e toda a estrutura de automatismo está dentro dele. Nós agimos através disso. E o reptiliano, que é o instintivo, ele faz nosso coração bater, ele age por segurança, ele faz a sua respiração acontecer e etc. Então, quando você está nesse cérebro
reptiliano, que é o que a maioria está, por isso está nesse resultado, você está no automático, você está no instinto de sobrevivência. E o Maslow tem uma pirâmide que mostra que a maioria das pessoas, elas só sobem nessa pirâmide depois que se sente seguro ou se realizou ou concretizou a estrutura base. E a primeira estrutura base é de sobrevivência. É o básico, é alimentação, necessidades fisiológicas. E o segundo já vem de proteção. O terceiro já começa a se conectar com as outras pessoas. Só que a grande sacada aqui não está em você se preocupar em sobreviver. Porque foco é força e distração destrói. Quanto mais você foca na sobrevivência, é isso que você vai manter. Lembra que eu falo, olha, jamais, em hipótese alguma, queira apenas pagar conta. Por quê? Porque é isso que você vai pagar pro resto da vida. Aquilo que você foca, você dá força. E lá na ponta da pirâmide de Maslow, tem a questão de autorrealização, propósito de vida, quem é você, descobrir a sua essência. E quando a gente vira essa pirâmide de cabeça para baixo e começa, como Jesus ensinava, buscar primeiro o reino dos céus, você descobre quem você é e a partir daí, seu propósito de vida, o que você quer fazer da vida, e todo o resto lhe será acrescentado. E a maioria está no automático, vivendo o quê? Algo que viu, ouviu e sentiu repetidamente pelos seus antepassados, pelas pessoas com quem você conviveu. Então, o que eu estou chamando vocês para sair da Matrix, sair desta matriz automática que você está reagindo. No meu livro eu explico sobre a caixa matriz. Já ouviu a expressão pense fora da caixa e saia da Matrix, né? É exatamente isso. Dentro do seu cérebro, do seu corpo e da sua mente, existe um lugar, uma matriz que ela determina os seus comportamentos. E 95% dos seus comportamentos estão nessa matriz, estão no automático, na maestria automática. E quando você está no reptiliano ou totalmente no emocional, você não está pensando, você não está raciocinando, você está apenas refletindo, você está reagindo. Lembra que eu falei reflete? Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim é. Então o que está no fundo do seu coração? O seu subconsciente e o seu inconsciente que está aí agindo totalmente. Quando você se mantém nesse lugar, você se mantém com os mesmos resultados. Quem aí tem dificuldade de realizar os seus sonhos? Quem tem dificuldade de agir, de ter comportamentos diferentes? Por exemplo, a procrastinação. Você quer uma coisa, você sabe que tinha que fazer uma coisa, está fazendo uma outra coisa e você não consegue parar de fazer o que está fazendo para fazer o que deveria estar fazendo. Ou seja, você está no automático, você está na matriz. Entende? Quem aí? Comenta aí. Quem aí procrastina pra caramba e consegue perceber, sabe que tá fazendo errado, sabe que não deveria estar fazendo aquilo, mas não consegue parar. Isso quer dizer que você está no automático. Você está no cérebro reptiliano, tentando sobreviver o tempo todo, simplesmente no automático, e no límbico, o tempo todo na parte mais emocional, reagindo aos seus paradigmas. O que são os nossos paradigmas? São um conjunto de informações que estão na sua mente subconsciente. Essas informações, eles criam sinapses neurais, que são caminhos no nosso cérebro, que fazem com que a gente haja automaticamente. Isso é maravilhoso existir isso, porque senão você teria que fazer tudo que você faz como se fosse a primeira vez. Lembra quando você dirigiu a primeira vez, quando você andou de bicicleta a primeira vez? Não é tudo muito difícil? Andar foi difícil. Você caiu e de tanto repetir, criou um caminho neural que faz com que você haja hoje naturalmente. Você não pensa para andar, você não pensa para escovar o dente, você não pensa para amarrar o sapato. Mas você já viu uma criança amarrando o sapato pela primeira vez. Ela não consegue compreender o que ela tem que fazer. Mas de tanto ela repetir, entendeu, cria uma sinapse neural que você não precisa nem olhar para o sapato. Então, bora e foi. E isso serve em todas as áreas da vida. Você está agindo automaticamente em todas as áreas da vida. E aí que vem essa questão da razão, de trazer a consciência para o que você está fazendo, parar de sair do automático. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava almoçando ali, e eu falei com ela, sabe o que eu acho que é mais difícil no meu trabalho? É explicar para a pessoa de que ela não é ela e de que quem está agindo através da vida dela
também não é ela. Não é maluco, né? Isso é que é trabalhar com uma coisa extremamente complexa e difícil. Os seus comportamentos nem são seus. Você não, quando faz uma merda ou fala alguma coisa que você não queria, você não fala consigo mesmo, poxa vida, agi sem pensar, não precisava ter falado aquilo, não devia ter falado ou feito aquilo, devia ter feito outra coisa. E você se arrepende ou você se sente culpado pelo aquilo que fez. Se você se arrependeu do que fez e não queria ter feito, quem é que fez? Comenta aí. Quem é que fez se não era você? Se você não queria, se você não era você que queria ter falado. De repente falei. Quem é que agiu se não era você? Se você percebeu o que disse e não queria ter dito. É exatamente esse automatismo. Esse automático faz com que você tenha a vida hoje que você não quer. Isso serve para dinheiro, isso serve para relacionamento e isso serve para sua saúde. Não importa o que seja, você tem certezas, moldes mentais, que são a forma de pensar, de agir. Quem agiu foi o inconsciente, olha só. E o que está no seu inconsciente? Por que ele está agindo diferente do consciente? E aí que vem a sacada. Você precisa alinhar este eu trino, que é seu eu trino, 3, né? Então você precisa alinhar o que está no seu subconsciente, o que está no seu consciente e o que está no automático no seu corpo será um reflexo disso. Então corpo, alma e espírito precisa estar alinhado com aquilo que você deseja, ou então você vai ter estresse, você vai ter doença, você vai ter um AVC, um infarto, diabetes, tanto faz qual é a doença, é só um reflexo do que tem dentro de você. Indomar.